Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui na cobertura do IT Fórum Trancoso 2025. Estamos aqui diretamente da Bahia e hoje eu estou aqui com Cláudia Ferraz, CIO do Grupo OCQ. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, vamos falar um pouco sobre inovar, né? Temos o tema mote desse evento, que é a arte de imaginar futuros e inovar. Então vamos falar sobre inovar, só que sob pressão. Cláudia, como que você equilibra a modernização de sistemas legados sem afetar a continuidade dos negócios e das operações? A gente brinca que é que nem trocar um pneu de um carro com ele rodando, né? Não tem um pit stop para você trocar. Então, ainda mais indústria química, nós somos indústrias que trabalham 24/7, não tem um final de semana que para, então a gente tem que realmente trocar a roda com o carro rodando, né? Então, para a gente é muito importante criar paralelos, né? Então, o sistema hoje está rodando aqui, você cria um paralelo em que você cria todo o sistema, testa todo o sistema, a hora que ele está redondinho, você simplesmente tira e põe outro assim, sem ninguém perceber muito. Óbvio que tem todo um trabalho de treinar, mas é bem complexo. Então, é um trabalho em que você está sempre priorizando a inovação, mas não pode perder o trabalho, porque a fábrica não pode parar, se para pode dar um problema sério, então é sempre complexo e você tem que trabalhar isso para tá cuidando disso o tempo inteiro, né? Sim, e você falou sobre o setor químico ser, enfim, super regulado, né, um setor bem sério, assim, vamos falar. Não, porque qualquer problema, no nosso setor químico a gente não tem tanta regulação quanto, por exemplo, o setor farmacêutico, né? Mas a gente tem muita regulação no setor químico, tem produtos nossos que são usados para fazer bomba, então a gente precisa tomar cuidado para quem a gente vende, como a gente vende. A gente tem produtos que são usados em casa, tintas e silicones, então a gente precisa ter sempre um cuidado de não afetar ninguém. Então é um trabalho muito complexo que só a gente que é do setor tem ver como é que é o trabalho de fazer tudo isso, né? E como inovar nesse setor pode talvez ensinar executivos de tecnologia que cobrem, enfim, atendem outros segmentos? Acho que as lições que a gente pode tirar a gente tem uma complexidade muito grande da fábrica não poder parar. Porque você imagina que você faz uma produção de ácido sulfúrico, ele fica 24/7 o tempo inteiro. Então, você precisa continuar. Então, como você faz isso sem parar uma fábrica? É diferente de, por exemplo, uma produção de um computador, que você faz aquela produção, você para, respira, faz outra. Então, esse trabalho todo, você tem sempre que ir pensando de um jeito. Eu acho que a indústria química consegue ajudar os outros a pensar na contingência de como manter as luzes acesas mesmo no escuro, né? Então... Cláudia, você tem um exemplo prático, um caso de uso de quando você inovou sob pressão e como que foi lidar com isso? A gente fez um trabalho muito grande de trocar o sistema de logística nosso, né? A nossa entrega, ela é muito rápida, né? Desde a hora que o cara põe o pedido até entregar, a gente faz em 4 dias, sendo um produto químico. Então, é trabalhoso fazer tudo isso e a gente tinha um sistema muito antigo que a gente demorava muito tempo para conseguir programar os caminhões. Demorava quase 12 horas para a gente rodar toda uma programação da entrega do dia seguinte. Então a gente ficava 12 horas rodando a listagem dos caminhões que a gente ia entregar no dia seguinte. E aí a gente resolveu trocar o sistema, então a gente deixou esse rodando, foi fazendo outro sistema. E uma pressão muito grande de não pode parar um caminhão, não pode ter erro, não pode sair um produto errado, e senão o cliente reclama, para a fábrica do cliente. Então foi um trabalho muito grande que a gente fez e a gente conseguiu baixar isso para 1 hora, né? Nossa. Então... E foi um trabalho em que a gente teve uma IA em cima dessa roteirização, em que ela foi aprendendo. Então, no começo continuou grande, aí foi diminuindo. Hoje em dia a gente está em 1 hora, né? Quando que vocês iniciaram esse projeto? A gente começou esse projeto em 21. Ele demorou para entrar no ar até meio de 22. E aí, em 23, a gente fez uma segunda entrega, que foi um portal do cliente, para o cliente saber quando o produto saía da fábrica. Então, a gente fez toda uma amarração para conseguir fazer isso. Aí a gente até ganhou uma das mais inovadoras do 23. Só, meus parabéns. Obrigada. E 24. 24? É. Meus parabéns. Obrigada. E você também tem um outro chapéu, né? Assume uma outra liderança ali. Você está na posição de executiva, diretora executiva da MCIO.
Então é importante a gente falar também sobre diversidade, a importância da diversidade para inovar, né? Você quer falar um pouco sobre como é ser mulher no setor de tecnologia? O setor de tecnologia, ele é um setor predominantemente masculino, né? São poucas mulheres que entram, tem poucas mulheres que sentem o desafio de entrar nessa área, né? Quando eu comecei, não tinha nem faculdade de tecnologia, né? E a gente começou, eu fiz engenharia, saí, queria fazer robótica, queria entrar com robôs, isso em 80, né? 87, quando eu me formei na faculdade. Então isso para mim era muito importante. E não tinha nada disso aqui no Brasil. Aí eu acabei entrando para a área de tecnologia e eu me achei, né? Que era um jeito de você melhorar processos, de você criar áreas. Então assim, foi uma batalha muito dura, né? Porque tinha um preconceito maior, hoje em dia não, mas antigamente o preconceito era muito grande, né? E isso a gente foi melhorando, criando, hoje a gente tem bastante mulheres aqui e a gente está criando mais. Então a ideia da gente criar o MCIO foi um grupo que foi criado em 2003, numa reunião lá do Gartner, em que juntaram as mulheres da época, eram poucas, e aí foi crescendo, mulheres em liderança, e aí foi crescendo, hoje nós temos 400 associadas, que a gente criou uma empresa, né? Ela é uma organização estruturada e a gente está tentando colocar cada vez mais mulheres na área de tecnologia. A gente tem uma parte de academia muito legal, que é um principal programa nosso para criar mais mulheres. A gente tem um trabalho muito grande que a gente está fazendo de mentoria, que a gente chama das CIOs do futuro, para a gente mentorar mulheres que vão chegar a ser CIOs um dia. E a gente assumiu a diretoria nova agora, em janeiro, né? Então estamos fazendo um trabalho de reestruturação. Nosso mote é para sempre MCIO, a gente criar uma associação que vai perdurar para sempre. Então teremos novidades no futuro. Novidades no futuro. Gostamos disso. Você acredita que existe talvez um quê a mais em ser mulher nesse processo de inovação? Diversos estudos indicam que um time mais diverso é mais inovativo, né? Você acredita que, enfim, assumir esse posto de liderança feminina na tecnologia te traz um diferencial a mais? Eu acho que sim. Eu acho que a mulher tem um cuidado maior de enxergar por vários pontos ao mesmo tempo. Eu acho que a mulher tem uma capacidade de síntese, eu brinco que eu chamo de olhar de helicóptero, né? A gente levanta, agora pode falar de drone, né? A gente levanta e consegue dar uma olhada por cima e achar vários pontos de vista. Eu acho que o homem, às vezes, ele é um pouco mais focado em resolver o problema e às vezes não dá um passo para trás e analisar ele um pouco mais longe. Eu estava conversando até ontem com pessoas aqui no grupo falando, não, as minhas melhores chefes que eu já tive foram mulheres. Então eu acho que tem esse cuidado que a gente tem a mais e um cuidado para a pessoa também, né? Eu acho que a sensibilidade feminina tem esse ponto de olhar o funcionário, né, como uma pessoa também, né, não só como um funcionário que tem que trabalhar 24/7, né, a gente sempre pensa no olhar de ajudar o lado pessoa do funcionário, eu acho isso importante, né. Que legal. Bom, para sintetizar tudo isso que a gente falou sobre, enfim, liderar sob pressão, sobre inovar sob pressão e a importância da liderança feminina, qual conselho você daria para uma mulher executiva que está aí lidando com todas essas pressões, está tentando inovar, mas sem parar as operações? Quais são os conselhos que você daria? Eu acho que o primeiro de todos é sente, estuda, conversa com muita gente, entende o que está acontecendo no mercado, para onde o mercado está indo, quais são as tendências. E aí tem que desenhar um plano para chegar lá. Eu falo, não precisa fazer tudo hoje, mas você tem que ter um plano, porque você vê, daqui a 5 anos vai isso acontecer, ou daqui a 3 anos, porque 5 é muito longe hoje em dia, né? Daqui a 3 anos o mundo vai ser assim, assim, assado. Então o que eu preciso fazer para continuar nesse mundo, né? Porque se a gente não tiver rápido e mudando junto com esse mundo, a gente vai ficar para trás. Né? Então eu brinco assim, a gente não precisa estar nas primeiras posições do trem, mas a gente tem que estar com o pezinho lá no trem para andar junto com ele, senão a gente não vai chegar nesse futuro, né? Falando de futuro e inovação daqui. Exatamente. Bom, Cláudia, muito obrigada pela sua presença. E essa foi mais uma entrevista aqui na cobertura do IT Fórum Trancoso 2025. Acompanhe toda a cobertura nas nossas redes sociais e no portal itforum.com.br. Abraço e até a próxima.